Olá, amigos do canal, aqui é o radialista Jean Carlos Cabral e hoje vamos refletir sobre um dos textos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. A lei e os profetas duraram até João. Lucas, capítulo 16, verso 16. Será que isso significa que a lei de Deus acabou? Que os 10 mandamentos foram enterrados no Antigo Testamento? Ou será que há algo mais profundo, espiritual, que Jesus gostaria de nos ensinar? Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a verdade liberta. João capítulo 8, verso 32. E hoje vamos abrir as Escrituras com clareza e amor. Primeiro, meus queridos amigos, nós precisamos analisar esse texto no original. As palavras duraram ou vigoraram, que aparecem em algumas traduções, em Lucas 16:16, não estão aqui nesse texto no grego. Essas palavras foram acréscimos dos tradutores para dar fluidez ao texto, mas que terminaram gerando interpretações perigosas. A palavra usada aqui nesse texto em grego é proefeteusan, que vem de proefeteu e significa profetizar ou ensinar. Ou seja, o texto está dizendo: a lei e os profetas profetizaram até João. Mateus capítulo 11, verso 13. Isso quer dizer que até João a mensagem profética apontava para a vinda do Messias. Quando João Batista aparece, a profecia se cumpre em Cristo. Mas isso não significa que o conteúdo moral e espiritual da lei foi abolido. Como vemos, Lucas capítulo 16, verso 16, a lei e os profetas profetizaram até João. Mas quando nós lemos o verso seguinte, Lucas capítulo 16, verso 17, Cristo mostra que ele não tinha em mente a ideia de que a lei teria parado em João. Ele diz: é muito mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da lei. Lucas capítulo 16, verso 17. Como você percebeu, Jesus está falando da permanência da lei enquanto fala da transição profética. Se a lei tivesse sido encerrada em João, não faria nenhum sentido ele dizer isso logo em seguida. A Bíblia mostra profetas posteriores a ele. Ágapo profetizou sobre a fome e a prisão de Paulo, Atos capítulo 11, versos 27 e 28, e Atos capítulo 21, versos 10 e 11. As filhas de Filipe profetizavam, Atos capítulo 21, verso 9. E o próprio João, autor do Apocalipse, recebeu e transmitiu revelações proféticas. A diferença é que antes de Cristo, os profetas anunciavam a primeira vinda de Cristo. Depois dele, os profetas anunciam a sua segunda vinda. Portanto, Lucas capítulo 16, verso 16, não fala da abolição da lei, mas fala de cumprimento profético. A lei de Deus permanece, os profetas continuam, e a palavra de Deus continua apontando para Cristo ontem, hoje e até a sua volta. Agora veja a confusão quando se interpreta mal. Há quem diga que a lei acabou com João, outros afirmam que terminou na cruz, e alguns dizem que foi resumida em 2 mandamentos.
3 versões diferentes. E se há 3 interpretações contraditórias, nenhuma delas é verdadeira. Como diz as Escrituras, Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. A verdade é simples. A lei nunca foi abolida, porque o pecado continua sendo pecado. 1 João capítulo 3, verso 4. E se há pecado, é porque existe a lei para mostrá-lo. Jesus disse ao jovem rico: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, verso 17. Se a lei tivesse acabado, por que ele apontaria a lei como o caminho da vida? E Tiago ensina: quem tropeçar em um só ponto da lei, torna-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. E o apóstolo Paulo declara: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. E no Apocalipse, o dragão irou-se contra quem guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Se a lei tivesse sido abolida, por que o inimigo se enfureceria contra quem a guarda? Em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem. Depois de João, os homens não deixaram de existir, certo? Então, meus amigos, o sábado continua tendo propósito. Ele é um memorial da criação, da redenção e do senhorio de Deus. Guardar o sábado é reconhecer que Deus é Criador, que não somos obra do acaso e que a Ele pertence toda a adoração. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Mesmo depois da morte de Cristo, os discípulos ainda guardaram o sábado. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas capítulo 23, verso 56. Meus queridos amigos, se o sábado tivesse sido abolido, Lucas jamais teria registrado isso. O sábado não é um fardo, é um encontro com o Criador, é um tempo para restaurar a família e fortalecer a fé. Alguns dizem: mas a lei não salva. E é verdade, não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. E é verdade, não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Contudo, isso não nos dá liberdade para transgredir. A lei é o espelho que revela o pecado. Romanos capítulo 7, verso 7. Sem ela, nós não saberíamos o que é o erro. Ela é santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, verso 12. A lei não salva, mas ela nos conduz ao Salvador e nos revela a necessidade da graça. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, verso 3. Como disse o salmista: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmos 40, verso 8. Queridos amigos, a interpretação de que a lei e os profetas duraram até João é uma leitura apressada e superficial.
Jesus não veio abolir a lei, mas veio confirmá-la em sua própria vida. O Evangelho não substitui o Antigo Testamento. Ele o ilumina, cumpre, exalta. E lembre-se, a cruz não foi o fim da lei, mas a prova do seu valor. Se a lei pudesse ser anulada, Cristo não precisaria morrer. No Calvário, a graça e a lei se abraçam. Uma revela o perdão e a outra mostra o padrão divino. Por isso, ore como Davi. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmos 119, verso 18. E se essa mensagem abriu a sua mente e tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam compreender o verdadeiro sentido da lei e da graça. Aqui é Jean Carlos Cabral e nos vemos no próximo estudo. E que o Espírito Santo de Deus continue guiando você na verdade e na obediência.